Na vanguarda da ciência, o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, mais conhecido como CERN, é reconhecido por suas contribuições inovadoras para a física de partículas. Recentemente, o mundialmente famoso Laboratório de Física de Partículas revelou uma descoberta extremamente rara de seu grande colisor de hadrônio, uma revelação que tem o potencial de transformar completamente nossa compreensão do cosmos. Os cientistas acreditam que essas descobertas incomuns poderiam indicar a presença de vida alienígena em uma realidade paralela. Essa ideia inovadora tem gerado grande excitação e discussão intensa entre os especialistas. Se confirmada, que insights profundos essa descoberta oferecerá sobre a natureza da realidade? Junte-se a nós enquanto exploramos as descobertas recentemente publicadas, investigando como os cientistas do CERN estão revelando detalhes sobre essa nova descoberta emocionante. Este desenvolvimento tem o potencial de revolucionar nosso entendimento do cosmos. O CERN, conhecido por suas iniciais, tem sido renomado por seus experimentos arrojados desde sua criação no dia da decisão, na década de 1950. Embora tenha estado sob os holofotes várias vezes, seus experimentos também levantaram preocupações sobre possíveis efeitos adversos, como a formação de buracos negros e outras fissuras na nossa realidade. Uma das conquistas mais famosas e controversas do CERN foi a construção do Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Este gigantesco acelerador de partículas, o maior do mundo, iniciou suas operações em 10 de setembro de 2008, e continua sendo o ápice do complexo acelerador do CERN. Estendendo-se por 27 km de ímãs supercondutores e uma série de dispositivos de aceleração, o LHC é capaz de impulsionar partículas a velocidades próximas à da luz, completando mais de 11.000 voltas por segundo. No entanto, preocupações foram expressas sobre o impacto do intenso campo magnético gerado pelo LHC, tanto em termos de eletrônica próxima quanto em sua influência sobre o campo magnético terrestre. A velocidades próximas à da luz, as partículas colidem violentamente, liberando uma enorme quantidade de energia e uma variedade de partículas. Os detectores ultrassensíveis instalados em torno dos pontos de colisão registram minuciosamente cada evento, gerando uma quantidade massiva de dados. Esses dados, que incluem mais de 15 petabits de informações brutas por ano, exigem tempo e esforço significativos para serem analisados. Em 2017, o LHC alcançou um marco ao armazenar permanentemente mais de 200 petabits de dados em suas bibliotecas de fitas. Para contextualizar, 1 petabit é equivalente a cerca de 250.000 filmes. Mas o que exatamente os cientistas estão procurando nesses dados? Eles detectaram algo extraordinário, uma anomalia relacionada a um tipo específico de partícula chamada quark. Os quarks são os blocos fundamentais da matéria e existem em diferentes sabores. Alguns desses sabores de quark são altamente instáveis, decaindo em outras partículas em um instante. O quark beleza, com uma vida média de apenas alguns trilionésimos de segundo, tornou-se objeto de atenção devido a um padrão de decaimento que desafia as previsões dos cientistas. Segundo o modelo padrão, quando um quark beleza decai, ele deveria se transformar em um conjunto específico de partículas mais leves, como leptons ou muons, com uma probabilidade de ocorrência de 50 a 50. No entanto, a observação desse padrão diferente está desafiando as expectativas e sugerindo novos caminhos para a compreensão da física de partículas. Essa descoberta intrigante no CERN não apenas demonstra o poder da ciência de vanguarda, mas também levanta questões fundamentais sobre a natureza da realidade e nosso lugar no cosmos. No entanto, os dados do LHC revelaram que essas peculiaridades se decaíram em muons apenas 70% do tempo em que eles decaíram em elétrons. Essa disparidade só poderia existir se um tipo de partícula estivesse envolvido no processo. Isso levou alguns acadêmicos a suspeitar que alguma nova forma de física pode estar em ação, possivelmente envolvendo uma nova partícula transportadora de força. Essa implicação poderia expandir o modelo padrão e responder a muitas perguntas que têm intrigado os cientistas. O modelo padrão da teoria fornece nossa melhor compreensão de como o estranho mundo das partículas opera. Ele é um quadro científico que explica precisamente todos os aspectos do nosso conhecimento sobre a construção do mundo físico. No entanto, apesar desse alto grau de precisão, os físicos estão cientes de que o modelo ainda precisa ser completado. Ele descreve apenas 3 das forças fundamentais, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca, e atualmente não há descrição da força gravitacional ou uma explicação para a matéria escura, que constitui a maior parte do universo. Durante experimentos recentes, os pesquisadores descobriram uma discrepância nos dados que estavam analisando, diferindo do que se conhecia pela abordagem padrão.
Embora não seja incomum encontrar resultados fora dessa estrutura, dada a quantidade de dados produzidos pelo LHC, desta vez algo chamou a atenção dos cientistas e eles viram a necessidade de investigar mais para determinar a causa desse novo evento. O que poderia essa nova força ser para explicar essa descoberta inesperada? Os pesquisadores postularam a existência de uma nova partícula fundamental, que eles se referem como Z', uma partícula portadora de força. Mesmo que essa força seja provavelmente extremamente fraca, pois não houve sinais disso até agora, os pesquisadores acreditam que ela pode interagir de maneira diferente com elétrons e muons. No entanto, a extensão de suas interações com as demais partículas do modelo padrão ainda é desconhecida. Se os cientistas descobrirem essa nova partícula portadora de força, será um avanço esperado há muito tempo na física. Eles acreditam que, se essa descoberta for confirmada, ajudará a desvendar mistérios de longa data do cosmos e a explicar questões antigas, como a natureza da matéria escura e o papel dos bósons. Elon Musk observou que o CERN construiu o maior e mais poderoso colisor de partículas da história, o Grande Colisor de Hadrons, entre 1998 e 2008. Mais de 10.000 cientistas de centenas de instituições e laboratórios de mais de 100 nações contribuíram para esse projeto. Situado em um túnel de 27 quilômetros de extensão na fronteira entre a França e a Suíça, próximo a Genebra, este colisor testa várias teorias físicas, incluindo as propriedades do bóson de Higgs e a busca por novas partículas. Os hadrões, partículas subatômicas compostas por quarks, são amplamente estudados no LHC, que acelera feixes de partículas para colidirem. Essas colisões são fundamentais para a compreensão de fenômenos físicos complexos. A descoberta do bóson de Higgs em 2012 foi um marco importante, mas a pesquisa sobre essa partícula continua a se aprofundar, especialmente durante o terceiro ciclo do LHC. A atualização de alta luminosidade do acelerador está programada para ser concluída em 2029, o que permitirá que o LHC realize mais colisões, oferecendo aos pesquisadores uma maior oportunidade de detectar fenômenos físicos incomuns, como ocorrências que não se enquadram no modelo padrão. O CERN estima que, quando o acelerador for atualizado, ele produzirá cerca de 15 milhões dessas colisões a cada ano, em comparação com os 3 milhões de bósons Higgs criados pelo LHC em 2017. Isso pode ser útil na identificação de diferentes sabores dos bósons Higgs e teorias que vão além do modelo padrão da física de partículas, prevendo até 5 formas distintas de bósons Higgs. Alguns cientistas já produziram evidências de um bóson Higgs magnético, mas qual é a grande importância do bóson Higgs? Este campo é incrivelmente significativo e crítico, pois dita a própria natureza do vácuo em nosso espaço-tempo. É responsável por causar a matéria e suas interações, bem como o surgimento da massa em todas as partículas fundamentais conhecidas. O bóson Higgs é frequentemente chamado de partícula de Deus pela mídia popular, um apelido que se originou da dificuldade em detectá-lo. O cientista Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel, inicialmente se referiu a ele como a partícula Godon devido a essa dificuldade. No entanto, é difícil superestimar a importância do bóson Higgs e do campo de Higgs, pois sem eles as partículas não teriam massa e o cosmos seria desprovido de elementos como estrelas, planetas e vida. Os cientistas continuam a pesquisar o bóson Higgs por duas razões principais: entender como funciona o vácuo físico no início do cosmos e como esse vácuo físico pode ser mantido estável. Os cientistas acreditam que o acesso ao potencial energético do campo de Higgs é essencial para compreender as forças fundamentais da natureza, como o eletromagnetismo e a força fraca. Para isso, eles devem investigar como os bósons Higgs interagem uns com os outros, criando pares de bósons Higgs. Essas considerações incentivam o estudo de uma quantidade significativamente maior de dados, e, se possível, o acesso a colisores de energia mais altos. A busca pelo bóson Higgs começou em 1964 e foi encontrada em 2012. A razão para essa longa jornada está na enorme massa e instabilidade dessa partícula. Os cientistas de partículas precisaram concentrar uma quantidade enorme de energia em um espaço extremamente pequeno para criá-la. Após sua formação, os bósons Higgs se decompõem rapidamente de várias maneiras, com apenas uma pequena proporção detectável. A detecção dessas partículas exigiu a construção de detectores cada vez maiores e mais complexos, bem como a investigação de bilhões de colisões de prótons para encontrar sua assinatura. No entanto, essas descobertas nos permitem avançar em direção ao nosso entendimento final do cosmos. Os teóricos da conspiração têm três principais hipóteses sobre o que realmente é o CERN. A primeira e mais mortal dessas noções é a crença de que a organização está tentando abrir um portal para o inferno.
Alguns acreditam que os experimentos com partículas subatômicas realizados no CERN, voando à velocidade da luz, levarão a humanidade além dos portões do inferno. No entanto, o CERN afirma que seu objetivo ao gerar antimatéria é entender melhor a matéria e a massa. A antimatéria é definida como partículas subatômicas com carga elétrica oposta à matéria comum. A segunda teoria conspiratória em torno do CERN envolve o chamado efeito Mandela. Esse fenômeno ocorre quando muitas pessoas se lembram de um evento anterior de maneira diferente do que realmente aconteceu. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os experimentos de partículas do CERN desencadearão rupturas em nossa realidade e nos lançarão em outro reino, resultando em um grande efeito Mandela. Finalmente, alguns teóricos da conspiração sugerem que ocorrem sacrifícios humanos no local do CERN. Um vídeo supostamente vazado online em 2016 afirmava que rituais de sacrifício estavam acontecendo lá, mostrando imagens de pessoas encapuzadas circulando pelo campus do CERN. No entanto, um porta-voz do CERN desmentiu a história, afirmando que o ritual foi encenado como parte de uma piada elaborada. A questão sobre se houve ou não uma investigação policial após isso ainda não foi resolvida. O projeto continua coletando dados e os cientistas esperam ansiosamente por novas descobertas que possam revelar os mistérios ainda não resolvidos da física.